Olá, alunos e alunas de filosofia. Filosofia é um campo de conhecimento que se desdobra em várias possibilidades analíticas da realidade. Quando ela, por exemplo, examina as questões relativas ao exercício de governabilidade que caracteriza uma sociedade, uma cultura, um tempo histórico, nós temos aí uma disciplina que pode ser definida como filosofia política. Quando a filosofia examina as questões da produção da arte, a beleza da arte, também até a sua função, os elementos que caracterizam em si uma produção artística em busca do belo, nós temos aí a questão da estética, que é um campo também de atuação da filosofia. Quando a filosofia investiga o comportamento humano, a forma como os seres humanos se comportam em relação uns aos outros, dentro das dinâmicas do respeito e das ações virtuosas, nós temos aí a filosofia moral, ou como ela costuma ser mais definida no espaço dos seminários protestantes, por exemplo, a ética. E quando nós temos uma investigação feita pela filosofia da questão relativa à condição humana, o que é o ser humano, essa grande interrogação, a tentativa de explicar quem o ser humano é, o que constitui o ser humano, qual é a sua essência, o que o caracteriza dentro da singularidade mais precisa do seu significado, nós temos aí o que pode ser apresentado como uma filosofia associada à antropologia, e a disciplina seria a antropologia filosófica. Portanto, a antropologia filosófica é um diálogo bem preciso do campo de conhecimento da antropologia, que é um logos, um exercício racional que se organiza em torno da definição do ser humano. Em si, é a disciplina por excelência para essa discussão da questão da condição humana, mas quando a filosofia adentra esse universo de considerações do mundo antropológico, ela quer trazer a potência do exercício racional e da reflexão lógica para conseguir uma visão mais ampla, estabelecer uma visão mais aprofundada, mais minuciosa, mais detalhada daquilo que de fato define o ser humano. A antropologia filosófica, portanto, ela é uma disciplina muito importante para o ser humano. O ser humano constrói a filosofia e ele usa a própria filosofia por ele construída para agora investigar a si mesmo, investigar a sua possibilidade de conhecimento. Esse seria um tópico bem interessante para os autores que trabalham com a antropologia filosófica, saber como o ser humano é capaz de saber e em que nível, em que expressão, em que limite esse conhecimento que o ser humano produz, mesmo na sua pluralidade, possa alcançar uma expressão adequada não só do conhecimento em si, mas da realidade que esse conhecimento investiga. Então é uma disciplina importante que, associada a outros campos de conhecimento da filosofia, vão ajudar bastante no progresso humano para a compreensão da realidade e do mundo. Nós podemos falar de três visões fundamentais que, ao longo da história, tentam determinar o sentido daquilo que o ser humano é. Poderíamos falar de uma visão cosmocêntrica, de uma visão teocêntrica e de uma visão antropocêntrica. Esses núcleos de pensamento derivam de mundos culturais. Por exemplo, a visão cosmocêntrica ela está muito associada ao momento em que a própria filosofia tentou pensar o homem como um elemento ou uma peça desse conjunto mais amplo que é o cosmos, que está cheio de evidências de vida e de manifestação de especificidades de seres, e o ser humano seria um ser, dentre outros, na realidade daquilo que chamamos o cosmos. O ser humano não pode ser entendido a parte desse cosmos que ele vive e que ele se insere. Ele faz parte do mundo da natureza. Ele está ligado ao mundo da natureza. Quando falamos de natureza em sentido mais amplo,
temos que incluir aí também o ser humano. Ele faz parte dessa ordem natural existente que nós observamos, que nós temos a possibilidade de entender, de discernir, de compreender mesmo, e aí nós podemos melhor definir o que é esse ser chamado humano no contexto desse mundo natural e desse cosmos estabelecido e existente. Uma visão teocêntrica seria já uma visão que deriva de concepção religiosa. O teo aí se refere a Deus, então Deus seria o elemento deflagrador da possibilidade de compreensão do humano. Nessa cosmovisão teocêntrica, o ser humano é produto de uma ação divina. Ele resulta de um processo de intervenção divino que constituiu a possibilidade da sua existência e a forma que essa existência se expressa. Então Deus seria não só o autor da possibilidade da vida humana enquanto tal, como também seria aquele que determinou as especificidades e singularidades que nós verificamos nisto que chamamos de condição e de existência humana. Uma concepção antropocêntrica seria uma concepção mais afastada desse universo da religião, em crise em relação a ela, em contestação a ela, em ruptura em relação a ela, porque agora não seria mais a questão de definir o homem a partir de Deus, mas definir o homem a partir de um processo natural, portanto não mais através de um processo sobrenatural. Então a razão aí ocupa o lugar que seria dado a Deus na cultura teocêntrica para definir o ser humano como um animal racional. Ele se difere dos demais animais que se manifestam na natureza pela sua capacidade de exercício racional. Essa definição aparece em Aristóteles. O homem é um animal racional, o ser humano é um animal racional. Animal no sentido de que compartilha questões relativas a instinto e processo de nascimento, morte e vida, como os demais, nascimento, melhor dizendo, vida e morte, como os demais animais que compõem o mundo da natureza. Mas o ser humano tem uma singularidade, o uso da sua razão. Esse mundo moderno é um mundo, portanto, que tenta refazer os aspectos explicativos do mundo e do ser humano que faz parte desse mundo, sem recorrer a uma explicação de natureza metafísica, a uma explicação de natureza transcendente, como é a explicação que nasce e deriva de conceitos e concepções teológicas, por assim dizer, que colocam Deus no centro da explicação desse processo. Muito bem, há algumas questões que são colocadas pela antropologia filosófica quando o assunto é a questão da existência e da condição do ser humano. E essas perguntas seriam: o que é o homem, como ele surgiu, por que ele surgiu, como ele age, como deve agir, do que ele é composto. E nesse caso a antropologia filosófica, dentro desse contexto todo apresentado até aqui, ela pode ser definida como um estudo reflexivo, investigativo e analítico sobre o fenômeno humano. Existe uma coisa chamada fenômeno humano. O ser humano existe e há toda uma dimensão dessa vivência, dessa existência do humano, a ponto disso gerar um fenômeno impactante na ordem natural e social do mundo. Então esse estudo, esse exercício de reflexão sobre o fenômeno humano e todas as suas formas de existência, a produção cultural que o ser humano elabora, sistematiza, suas crenças, costumes, valores e formas variadas de pensamento, isso tudo seria um campo de investigação da antropologia filosófica, uma disciplina muito importante para compreender melhor o que é o ser humano e como ele deve viver suas dimensões de organização de vida no espaço social e histórico onde ele se insere. Continuaremos com algum outro desdobramento no nosso próximo encontro de aula.